Olá, meus caros. Nessa oportunidade eu quero fazer uma live, já estou fazendo, referente à aflição do pregador do Evangelho ou do pregador sincero da palavra de Deus. E o que é ser um pregador sincero da palavra de Deus? É pregar a verdade que Deus quer, a tempo e a fora de tempo, para o bem das pessoas, próximo. O que é ser um pregador sincero na presença do Senhor? Você sabe? É falar a vontade de Deus sem interesses. É pregar aquilo que o Senhor quer sem cobrar nada. Visar almas. Esse é um verdadeiro pregador do Evangelho. Todo pregador que prega para ganhar dinheiro das almas é um mercenário, é um lobo devorador, é um falso profeta, é um enganador. É um salteador, como disse o Senhor Jesus, comparando o falso com o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor, que não é eu, sim Jesus, dá a vida pelas suas ovelhas. E quem está com Jesus ouve a voz dele. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem. E o pregador sincero, ele ouve a voz do bom pastor e faz aquilo que o bom pastor quer para ajudar as demais ovelhas. O relato que eu vou trazer aqui diz respeito à minha experiência como pregador dentro da igreja, sobre algumas questões que eu vou compartilhar mais aclaradamente para você. Já devo ter falado isso no pregador Bruno G, mas não com determinados detalhes. Por que eu resolvi fazer isso? Eu estava vendo um vídeo do Caio Fábio e eu vi sinceridade no que ele falou. Quando alguém lá para tocar na ferida dele foi querer chamar ele de pecador, de adúltero, ele não negou que ele era um pecador, que ele era um adúltero. Ele disse que todos nós temos pecados, é verdade, e que ele sabia o que ele fez. Não foi o diabo que pecou ou que induziu o erro. E ele disse: eu sou macho demais para assumir o meu erro, o meu pecado e as consequências que eu sofri. E Deus sabe disso. Deus quer um sincero diante dele, do que milhões de hipócritas na presença dele. Mais vale um sincero, honesto, humilde, do que uma multidão de hipócritas, que é o que acontece por aí, dentro e fora de tempo. Está cheio de hipócritas. A religião fabrica hipócritas. O que é ser um hipócrita? É pregar uma coisa e viver outra. Em outras palavras, é ser um mentiroso, é ser um falso. Esse é o verdadeiro hipócrita. A religião fabrica hipócritas. Gente presunçosa, orgulhosa, que gosta de combater os pecados dos outros, mas não combate seus próprios pecados. Está cheio de pregadores assim, eu não preciso nem citar nomes. Que estavam no adultério e pregavam contra adultério. Estavam na fornicação, pregavam contra a fornicação. Estavam na mentira, pregavam contra a mentira. Estavam enganando pessoas e pregavam contra fiéis que enganam pessoas. Preste bem atenção nisso. Vídeo titulado Revelação não existe. Uma coisa assim, revelação não existe. Coisa com revelação. Tocar nesse tema, revelação, é se levantar contra o inferno. Sim, eu te digo. Falar sobre revelação, de picaretas por aí, é se levantar contra o inferno. Ontem, recebeu um prêmio, uma honraria, um dos maiores picaretas, falsos profetas reveladores do tempo presente, o senhor Leonardo Sala. Recebeu a medalha e honraria da cidade fluminense, no Rio de Janeiro,
pelos serviços prestados como influencer. Em outras palavras, pelos serviços de revelador mentiroso, que ajudou alguém que gosta de mentira, posto que a maioria das revelações desse sujeito e de tantos outros são mentirosas. São massagens para afagar ou acariciar o ego. Agora, um pregador sincero, ele treme na base sempre quando ele vai pregar. Não porque ele é um frouxo, não porque ele é um medroso, não porque ele tem medo de Deus. Pelo contrário, porque ele sabe quem é Deus. Ele tem temor de reverência, de reverencial, de reverência. Eu estou com referência, reverência. Temor reverencial. Esse temor que ele tem, que não é medo. É o quê? Reverência, cuidado. Como a Bíblia diz, tome cuidado ao pisar na casa de Deus. Guarde o teu pé. É cuidado para não falar coisa dele mesmo. É cuidado para não estar dizendo conversinhas por aí. E eu tinha isso. Não que eu era melhor que as pessoas, mas eu sempre tive essa aflição. Toda vez que era convocado para pregar, que me colocavam numa lista que eu seria o pregador da noite, e era à noite, acho que eu preguei a maioria das vezes, se não todas as vezes à noite, eu ficava com receio. Não necessariamente da palavra, porque para pregar, até, vamos dizer assim, uma revelação da mensagem viria, ou vinha. O grande problema é que não bastava pregar, tinha que revelar. E a religião fabrica isso. Naquela igreja que eu congreguei, se você não tivesse o combo pregação e revelação, você não era nada. Se você não tivesse a bendita cuja revelação, você estava em falta com Deus. E eu ficava sempre em luta de espírito com isso. Porque como é que eu tenho um dom de revelação se eu não recebo nada? E quando eu sou convocado para pregar, eu tenho que revelar, mas eu não estou recebendo nada. Eu tenho que inventar simplesmente para agradar a igreja e agradar a liderança? Para aparentar que eu sou de Deus? Eu tenho que averiguar a vida das pessoas para saber como que elas estão passando para lá, em nome de Deus, passar uma fofoca da vida dela em cima do altar? Eu tenho que ir lá para agradar alguém, dizer alguma coisa que eu pensei que seja, para que a pessoa acredite que é Deus que está falando? Eu falei em uma das lives que a palavra profecia quer dizer falar, quer dizer advogar, quer dizer falar em público ou ser representante de Deus, porta-voz de Deus. Revelar é revelar o oculto e escondido. Revelar o oculto e o escondido. Fofoca é oculto e escondido? Disse que me disse é oculto e escondido? Conhecer a pessoa no Facebook e depois ela aparece no teu culto, você revelar algo lá, é oculto e escondido? Outra coisa a ser dita. Não tem nenhuma base bíblica ou nenhum exemplo bíblico dos tipos de revelação que se dá hoje em dia em templo na Bíblia. As revelações eram, como foi para José: olha, envia o menino para o Egito porque quer matar. Foi para ele, não foi alguém que foi revelar para ele. Veio na mente, veio em sonho, e ele foi. Como que foi a revelação que Deus deu para José do Egito, que ele seria abençoado por Deus? Foi alguém que disse: você será abençoado por Deus. Não, Deus falava com ele em sonho. E contou toda a história, todo o sofrimento dele, o que ele iria passar com a inveja dos irmãos, por conta da inveja dos irmãos, em sonho. E o mesmo Deus que falou em sonho, foi através de sonho também, que exaltou José do Egito. Porque Deus deu a capacidade de interpretar o sonho do rei. E ele foi posto como governador do Egito. Teve essas revelações aí. Teve alguém profetizando: ei, vem cá, Psil, vem cá, ô José.
Eis que o Senhor manda te dizer que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Não. Olha a revelação. Ok? Ah, mas a profecia. Profecia é diferente de revelação. Profecia geralmente é para exortação. O profeta Natan veio em nome de Deus falar. Profecia é falar. Falar o quê? Davi, tu pecou. Tu não quer reconhecer o teu pecado. Tu pecou, rapaz. Vai te arrepender e a espada do Senhor vai vir sobre a sua casa. Dito e feito. Mesmo ele se arrependendo, mas fica a consequência do pecado. Olha só o sofrimento que Davi passou na sua família. O desacerto, os abusos. Morreu um monte de filhos, perdão, de Davi. Morreu Absalão, morreu Adonias, morreu... Aliás, a Aminon foi... O Aminon foi a Tamar. O Aminon morreu, que andou com a Tamar, parece que é isso. E tanta coisa, sem falar aquele filho do adultério dele morreu. Então, isso é profecia. Profecia é falar. Revelar é revelar o oculto escondido, que ninguém sabe. Aminon era o filho e Amar era a irmã. O dia que o povo souber dessa diferença, que profecia é falar e revelar é revelar o oculto escondido, as pessoas vão abrir os seus olhos. Enquanto que eles começar com essa confusão, porque eles nem sabem o que é revelar e o que é profetizar. Eles acham que é tudo a mesma coisa, que falar naquele tom todo doido assim, igreja, isso aí é profecia, isso é Deus. É. Onde que nós temos isso, né? Registrado na Bíblia que Natan fez assim, Davi! Aonde? Isso é loucura inventada a partir de 1906 da Rua Azusa de William Seymour. Vamos estudar história. Por isso que eu tinha minhas angústias, minhas aflições, porque eu desconhecia quase tudo isso. Às vezes eu sabia da história por cima e não examinava bem o porquê das coisas, o porquê dos tremulicos, o porquê das pulaçatas, do cair no poder, o porquê que tem que pregar e revelar, sendo que isso não era pré-requisito nenhum para os pregadores na igreja primitiva. Aonde que Pedro precisou revelar alguma coisa para pregar o evangelho? E ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus pregando a verdade. É registrado em Atos dos Apóstolos. Depois que ele recebeu o Espírito Santo. A gente viu que ele só pregou a palavra, não revelou nada para ninguém, a não ser revelar a própria palavra para as pessoas. O próprio Jesus Cristo como Salvador para as pessoas. Mas, como eu estava dizendo, eu era um ignorante. Eu não sabia. E eu tinha aflição. Toda vez que me chamavam, meu Deus, vou ter que ir lá mentir. Às vezes dá vontade de dizer não. Às vezes acho que até não fui, porque era uma angústia. Se fosse pregar a palavra, tudo bem. Que orar, eu orava. Santificar, eu santificava. Agora, essa coisa, esse bagulho, como dizem por aí, de revelação, era o problema. Não entrava em mim. E ainda, para piorar a situação, viam os ditos profetas, vinham os ditos profetas, não temas, jovem, Deus está falando na tua boca, abre que te encherei. Fala que é tudo de Deus, vai nessa. Fala que é tudo de Deus, vai nessa. Uhum. E veio vários, uns 2 ou 3, confirmando, porque sabia que eu tinha um receio. E sabia que eu era ter mente a Deus, que eu não ia estar falando mentira. Até que eu fui nessa, de abrir a boca e achar que ia vir. Veio alguma coisa? Veio muito pensamento na minha cabeça, um tachismo. Fofoca não vinha porque eu evitava. Mas se quisesse, às vezes veio algumas cópias de revelações dos outros. Foi isso que veio. E nada mais. Que era algo fabricado pela religião, ensinado às pessoas como se fazia. Depois, para dar mais credibilidade, ainda utilizava o Espírito de Deus, revela, não se engana. Eles ensinavam os macetes. E o povo só ia para a igreja por conta disso. E principalmente um jovem de oração, eles pensam que já é um Deus na terra. E eu, se eu quisesse ser idolatrado,
Eu seria. Se eu fosse um picareta lá, Júlio César, eu seria muito idolatrado. O camarada é um picareta, com todo respeito à pessoa dele, é um picareta. Quantas mentiras que ele disse em nome de Deus e até agora a gente não vê nenhum arrependimento. Mentiras em revelação, mentiras em arrebatamento, muita mentira. Muita mentira. Por que o Deus dele, que é um Deus que revela tudo, não revelou que o amigão dele ia morrer? Né? Revela tudo, não é verdade? Vai nessa. Então, a minha aflição era essa. Sobre até Deus revelar tudo, para você ter uma ideia, tem um registro bíblico que Deus revelava para o verdadeiro profeta Eliseu, grande Eliseu. E tudo que Eliseu dizia, se cumpria. Ele disse para aquela mulher, você vai ter um filho. Ah, eu não acredito. Você vai ter um filho. Você vê os falsos profetas de hoje em dia, quando eles profetizam algo e não acontece, a culpa é da pessoa. Você não creu. Você balançou na fé, espera com paciência no Senhor. Não, seu falso profeta, se você realmente estava dizendo de Deus, ia se cumprir. Porque Eliseu disse, você vai ter um filho. E a mulher não tinha nem fé. Ela disse, eu não tenho fé. Eu não acredito, não minta para mim, profeta. Ela chegou a dizer isso, está escrito na palavra. E ela teve. O filho morreu e ela ficou indignada e foi atrás do profeta. E diz assim, sim, eu te pedi um filho para depois tirar de mim? O profeta ficou assim, sem saber o que dizer. Como assim? O filho que você profetizou que eu ia ter, eu tive, agora ele morreu. E ele disse assim, pai, Deus, por que tu me ocultasse isso de mim? Quer dizer, Deus não revela tudo. Porque Deus poderia ter revelado, tu vê, um homem santo que nem Eliseu, que quando morreu colocaram lá um caixão sobre os ossos dele, um esquife sobre ele lá, na mesma catatumba, e pessoa ressuscitou. Até os ossos do servo de Deus tinham poder. Veja que Deus não revelou tudo, não revelou que o filho tinha morrido. Mas para esses profetas que não chegam nem num dedo mindinho de Eliseu, Deus revela para eles até o rabo das pessoas, com todo respeito. Revela tudo. E é 500 milhões de revelação toda hora, todo instante. Eu tenho que rir desses camaradas. E nem teve um que era da outra igreja, aquela igreja lá, né? Vocês sabem. Eles, junto com outros, fundaram uma igreja só de profecia, de revelação. Eu falei do caso deles aqui, vieram aqui nos comentários, esse jovem fala de todo mundo, né? Você gosta de falar. Claro, você é um mentiroso. Você é um mentiroso que diz que revela o cereal na nota de R$2. Vai te converter, seu Zé Mentira. Tu acha que tu, naquele dia, não vai receber o chicote de Jeová? A repreensão? Se você acha que vai para o céu com essas mentiradas todas em nome de Deus, rapaz, cria vergonha nessa cara e vai trabalhar, meu filho. Teu filho acho que já deve ter mais de 18 anos. Se quer pregar o evangelho, vai pregar pelo menos a verdade. Vai pagar o preço da oração e vai pregar a verdade. Agora não vem com mentirinha para enganar o povo mais ignorante e os idosos. Vocês enganam os velhos, que não sabem de nada. As criancinhas. Agora, quem estuda, vocês não enganam, não, seus safados. E vocês são safados mesmo. Porque vocês sabem que estão errados. Não é aquele caso que a gente não sabe, está ali naquela dúvida. Tem gente nesse sentido. Quer ter mente a Deus, mas está na dúvida, não sabe o que faz e está pecando sem querer. Vocês pecam deliberadamente, porque querem. Porque o fim justifica o meio. Quer ganhar dinheiro? Dinheiro não vem com verdade, vem com mentira, então vamos mentir. Se existe a demanda por mentira, vamos ofertar, vamos oferecer mentira. Então eu tinha uma angústia, porque eu não era igual aos demais. Eu não queria pregar para me aparecer, para ganhar dinheiro de igreja. Eu queria pregar na condição de ser usado por Deus e ganhar almas. Ou
que Deus se manifestasse com coisas extraordinárias, a fim de que as pessoas acreditassem, ao menos, que Deus existisse. Essa era a minha própria luta. Esse era o meu pensamento. Deus é testemunha que eu sempre fui assim. O dia que me convocaram para fazer uma campanha de 3 sábados num determinado local, que é no outro bairro da cidade, eu fiquei assim, bem, mas bem mesmo, atribulado, aflito. Não pela pregação, como eu estava dizendo, não pela oração, mas sim porque eu sabia que tinha que revelar, e era a campanha apelativa para a revelação. E quando viram que eu não estava revelando nada com nada, que eu não ia fingir, ou eu comecei a revelar pouca coisa, talvez lá 10% no que eu estava falando seria a verdade, aí começaram assim, ué, mas eu não era o cara? Não, eu era o cara diante de Deus, não diante do povo. Deus é que sabe se eu sou o cara ou não sou. Eu não tenho que aparentar para o povo. É. Então, essa aflição eu tinha grandemente, e muitos têm. Sarta fora, essa sua igreja é uma igreja tão maldita, é uma religião tão maldita que ela te obriga a fazer aquilo que você sente que não é de Deus a fazer. Essa igreja é demoníaca, satânica, é mentirosa. Sarta fora. Posto que pregar e orar é bíblico. Agora, revelar não é bíblico. Ah, mas está lá na igreja de Coríntios o momento da revelação. E que tipo de revelação era ali? Era uma revelação, como eu disse, para revelar o oculto e o escondido, ou através de um sonho, ou através de uma visão, o que for, para a exortação da igreja, ou para o bem de todos, a edificação de todos, ok? Será que era a revelação para a pessoa ficar próspera? Era isso? Não era, né? Então, meus caros, muita coisa errada nesse sistema religioso, opressor, e não tem nada de Deus. Ele serve o Deus Mamon, Deus da matéria. E eles são capazes de tudo, de criar, formar obreiros a serem mentirosos, forçar obreiros a mentir. O obreiro é que vai se lascar, porque quem mente é o obreiro, não é a igreja. Se eles processar, como teve casos aí, que processaram igrejas por obreiro fazer coisas erradas, o obreiro é que se lasca, não é a igreja. Vocês sabiam que aquela igreja lá que eu pertenci, eles chegaram a criar uma outra mentira daquelas, que só os fanáticos é que não enxergam isso, que já estão cegos pelo fanatismo, que era fazer a farsa dos milagres das cadeiras de rodas, que eu vi com meus olhos, muita gente viu e sabe disso, e os obreiros sinceros sabiam que eles eram obrigados a fazer aquilo que aquela liderança safada, putanheira fazia, porque o camarada que mandou fazer isso aí era o filho, o putanheiro filho. Qual era o expediente? Fazer com que os obreiros levantassem o cadeirante, segurando o cadeirante. 2 obreiros seguram o cadeirante, que não andou porcaria nenhuma, está sendo aguentado por eles. Vem outros 2 obreiros, pegam a cadeira de roda no meio da multidão, ninguém está vendo, todos estão orando, estão acreditando que é milagre. Leva lá, coloca em cima do púlpito. Uma época era de rádio. É um truque muito bom, muito aceito. Faça a citação. Com filmagem, hoje é difícil de fazer, mas também dá para fazer com filmagem. E coloco 2 sobre ele lá dizendo, olha, já levantou aqui. Mas o cadeirante está lá aguentado com 2 lá. Está andando porcaria nenhuma. Em vez de você orar naquelas campanhas de explosão, de milagres, fica com os olhos abertos. Fica com os olhos abertos. Em vez de você ficar orando com os olhos fechados, fica com os olhos abertos para você ver como é que funciona tudo. Eu vi aqui, ó, nessa minha frente aqui, bem pertinho de mim isso. Tanto no tempo principal como no outro tempo, tanto com o santo homem de Deus, como com os outros. Tem outra farsa dos infernos. Essa gente não tem temor. E você que é o obreiro que continua fazendo isso, pare de fazer isso. Você é sincero. Você está mentindo, aquilo ali é uma farsa para fabricar um milagre que não é milagre, aquilo ali só escandaliza a obra. Posto que o que não recebeu o milagre vai ficar triste, que usaram o nome dele, a doença dele, para dizer que aconteceu o milagre e não aconteceu.
Depois ele mesmo vai processar a igreja, como muitos processaram, porque ocorreu um falso milagre. Isso sim gera escândalo. Todo obreiro que não trabalha de uma maneira sincera, ele escandaliza a obra. Eu não escandalizei ninguém. Não ganhei dinheiro de obra, não ganhei dinheiro com mentira. Fazia tudo na sinceridade, na oração, no jejum. E quando eu vi que não dava mais para continuar no meio de hipócritas e de mentirosos que queriam forçar a gente a ser aquilo que a gente não era, o que dá para fazer é sair. A melhor coisa a ser feita é sair. Agora, eu nunca recebi nenhum testemunho de alguém das minhas supostas revelações que eu dei. Eu já digo, suposta que não é de Deus, foram minhas, provavelmente, em algumas 100%. Eu nunca vi ele dizer, não, eu alcancei a benção aqui na revelação do irmão. Sabe onde que eles disseram que receberam a benção? Nas minhas orações. Eu vi um irmão que eu orei na oração da fé, eu nem estava pregando, era só o obreiro ali cuidando. Mas, quando chegava a oração da fé, ele chamava a gente para orar em cima do púlpito, para ajudar. Então, eu fui lá orar junto com os irmãos e orei para o irmão lá, o irmão foi curado. Diz ele que foi curado, eu não inventei nada, ele foi lá com todo o testemunho. Numa oração de imposição de mão, no momento da oração da fé. Precisou de revelação para Deus curar? Precisou de revelação para Deus prosperar? Abençoar? Não. Jesus disse que a fé vem para ouvir a palavra. Jesus disse que se não houver milagres, como crerão? Mas eu não devo fabricar milagres, tem que ser milagres verdadeiros. Como eu citei ali quando falei sobre o cachorro que sobreviveu quase um mês sem comer, sem beber. Ele é algo extraordinário, ainda que seja um cãozinho. Mas teve humanos que passaram por essa situação e que não foram, de maneira alguma, mortos ou não morreram. Ok? Falar isso para quem está calmamente caracterizada, gosta de ser enganado, já está encurtido pela mentira, não dá para dizer nada, é perda de tempo. Mas eu creio que tem alguém que me escuta, que está começando na fé, ou que já está começando a ter os seus olhos abertos, as escamas de peixe estão saindo dos seus olhos, como começaram a sair do apóstolo Paulo depois que ele teve um encontro com o Senhor, e eles vão tendo esclarecimento de que ou erraram, ou foram condescendentes com o erro, aceitaram o erro dos outros, e vão parar com isso. Pare, porque você deixa de ir para o céu por mentira também. Não é só por conta de adultério que você deixa de ir para o céu, você deixa de ir para o céu por mentira. A Bíblia diz que lá não entra quem ama e pratica mentira. E uma revelação da nossa carne é uma mentira. Um achismo nosso é uma mentira. Uma fofoca nossa é uma mentira. Ah, mas eu falei em nome de Deus. Ai, mas aconteceu isso, aconteceu. Aconteceu o quê, rapaz? Você fabricou tudo ali através do emocional das pessoas. Você hipnotizou com a sua mentira as pessoas. Por isso que ela diz que você é um profeta, que você é uma profetisa. Você é um poço de mentira. E conseguiu, pela hipnose, fazer com que as pessoas acreditassem na sua mentira. Você é um charlatão, uma charlatã. É isso que vocês são, seus canalhas. Vocês que porventura me escutam e fazem isso e não querem se arrepender e sabem que estão errados. Agora, eu fui sincero, tanto quando estava lá e quando estou aqui. E não tenho coragem de mentir em nome de Deus. Ah, não tenho. Não tenho coragem de dizer, Deus me disse alguma coisa aqui. Por que Deus me disse alguma coisa aqui? Você que fica aí berrando, ensurdecendo as pessoas, com suposta revelação, vai criar vergonha na cara. Você é um mentiroso. Você que fica aí dizendo, aqui no nosso meio tem alguém. Por que você não revela o alguém?
O interessante o mentiroso é tão sacana. Vê como é que essas revelações são mentirosas. Ele diz aqui: no nosso meio tem alguém que está doente. Todo mundo levantou da igreja. Eu vi isso dentro da igreja. Todo mundo levantou a mão dentro da igreja. Não quer a benção? Não quer a benção? Eu vou parar aqui. Não quer a benção? Olha, a pessoa não quer uma benção. 2, mandou parar. Todo mundo da igreja levantou, mas cadê esse alguém, meu Deus? É um ente de outro planeta? É um OVNI? É um extraterrestre? Eu vi isso. Ainda estava até fora dessa sistemática aí. Eu fui em 2015 num culto que eu queria ir. Aí cheguei lá, o camarada começou a dar revelação. Não quer, não quer. Todo mundo. Eu olhei. Eu levantei 2 vezes a mão. Não era eu. Todo mundo acho que já estava levantando pela segunda vez. E cadê esse? Então a revelação era para ele mesmo. Só é isso, né? A revelação era para o mentiroso mesmo. Cada absurdo, se você for analisar friamente, conforme a Bíblia manda, examinando, retendo bem, julgando as profecias. Aqui no nosso meio tem alguém que está assim, não, não, aí você escolhe. Você escolhe. Meu Deus, até quando eles vão continuar? Mas já revelei do outro planeta. Deve ser do outro planeta. Não tem. Deve ter sido um extraterrestre, um ET de Varginha. Varginha, né, Minas Gerais, Diz que teve um ET por lá, né? O ET de Varginha. É brincadeira, meus caros. Sejam cascas grossas, criteriosos. Não aceito tudo, não. O povo de Bereia examinava tudo para ver se o que Paulo estava falando é verdade. Eles estavam testando, provando se Paulo era um falso profeta ou não. Não tem pecado algum você questionar a revelação, profecia, é bíblico isso. E quem se levanta contra você vai se levantar para cair. Porque o cego é defensor de erro. Como vê muitos aqui me atacar, dizendo que eu estou se levantando contra os santos diabos de Zeus. São santos diabos de Zeus. Ungidos uma ova. Só se for óleo de peroba. Até combinou aí. Ó. Ungidos uma ova. Só se for de óleo de peroba. A cara de pau deles é tanta que só com óleo de peroba mesmo para resolver. A unção deles é desse óleo. Ok, meus caros? Então nós temos que acabar com isso. Lembrando que essa prática acontece em inúmeras instituições. Não é só aquela que eu pertenci. O Leonardo Salles, ele criou o templo aí de milagres, alguma coisa assim, o nome da igreja dele, que está lá a Renata Carvalho, que também faz essas coisas lá. Uma mentirada em cima de mentirada. Só mentira. E o povo gosta de mentira. A maioria das igrejas que saíram da santa, foram dissidentes, ficam com essa de revelação também, só mentira. Eu passo naquela lá da visão missionária, a revelação só furada. Só furada. Se gravar um culto, só o áudio, não precisa nem colocar o nome da pessoa, nada, só gravar e examinar cada revelação que a pessoa dá, você fica furada total. Furada total. Mas ainda parece que não temos pessoas corajosas nesse sentido para desmascarar esses hipócritas, para acabar com essa mentira dentro das igrejas. Tem que provar se é ou não é, poxa. Tem que provar se é ou não é. Até o que parecer não é. Então, ser sincero numa obra de engano é sofrimento. Vocês já viram que todo aquele que sai de uma instituição ou diz que vai abrir uma instituição, ele diz que Deus revelou para ele? Eu não sei que Deus divisor e confuso é esse. Porque Deus revelou para o outro, Deus revelou.
E aí fico se bicando, dizendo que a Deus é mais santa que a dos outros. Tudo uma maneira de monopólio, de monopolizar a fé, de trazer os fiéis só para a igreja deles, e não para os demais. É uma disputa de capital religioso. É dinheiro, poxa. Agora que o povo não entender isso, que almas é dinheiro, vai ficar complicado. Ai, mas eu faço a obra sem cobrar dinheiro. Eu não estou falando de você, meu caro. Ah, mas eu faço a obra por amor. Eu não estou falando de você. Eu estou falando que teu líder religioso só pensa em dinheiro e usa você para trabalhar de graça para ele, para ganhar dinheiro para ele. É assim que configura. Você não enxergou isso ainda, não? O seu trabalho voluntário de cooperador, de cooperadora, de pregador, de pregadora, de obreiro, de obreira, é só para sustentar a corja, os malandros da fé? Vocês não entendem isso ainda, não? Por que eles têm milhões e você não tem nenhum real, nenhum centavo? Por que eles têm carrões e você não tem nenhuma bicicleta boa? Por que eles têm roupa bonita, cara, estão ostentando por aí, você mal tem uma roupa para ir para a igreja, anda todo maltrapilho, maltrapilha? Vocês não enxergam com as obviedades que vocês vê? Precisa Deus chegar lá do céu e dizer: olha, meu povo, vocês estão sendo enganados. Precisa? Não é perceptível? Deus não deu inteligência. Se Deus não te deu essa inteligência, peça a Deus para lhe dar. Peça ao Senhor Jesus. Ele lhe dará deliberadamente. Eu tenho muita pena dessas pessoas assim, que acreditam em tudo, são induzidas ao erro, que pensam que a obra é de Deus. Não, a obra não é de Deus, a obra é do homem. Quem manda na obra é o homem. Ah, essa igreja é do povo. Não é do povo, é de quem fundou. Todas as igrejas, todas as congregações ou filiais, vamos colocar assim o nome, são do fundador. São do fundador, é o patrimônio dele. Porque quem está atrás de um CNPJ é uma pessoa física, que é um indivíduo, que é o fundador. Quando ele morrer, vai passar para os filhos, para os netos. Não vai passar para você, nem para a igreja. A igreja não é ninguém. Não é como o Estado, que é terra de ninguém. Não é como a prefeitura, o governo estadual, federal, que não é ninguém. A igreja tem um dono. Agora, veja bem, diferentemente da igreja, que a igreja tem a esfera privada. Agora, na esfera pública, isso é nosso. Se um prefeito enganar, fizer uma sacanagem, nós podemos ir lá denunciar e tiramos ele do poder. Como aqui na minha cidade foi tirado um do poder em um determinado momento, está fazendo corrupção. Se um governador fizer, pode sofrer impeachment, como o governador aqui de Santa Catarina, certa feita, sofreu impeachment, mas ainda conseguiu se safar por conta aí dessa pandemia, que andou superfaturando, segundo as denúncias. Nós conseguimos tirar a Dilma do poder, ou tiraram a Dilma do poder por impeachment. No governo dá para tirar, agora na igreja não dá para tirar, não. Porque não é esfera pública, é privada. Quem é dono da igreja é o fundador, não é o povo. Como nós somos o dono, todos nós, pagamos impostos, somos dono da prefeitura, da Câmara de Vereadores, cada um dos nossos municípios, das províncias, como fala o povo espanhol, que é os estados, para nós aqui. Nós somos dono de Brasília. O povo brasileiro é dono de tudo. E quem está lá está nos representando para trabalhar para nós, porque nós pagamos nossos impostos. Agora, na igreja, não tem essa configuração, lamentavelmente. Deveria ter, né? Mas não tem. Quem é dono, é dono. Essas injustiças, Mário, referente a essa igreja aí que você segue, né? Não sei se você está lá ainda, sempre vão acontecer. Eu não estou falando dessa igreja, estou falando em geral. E ficar falando dessa igreja é aborrecimento para mim. O que acontece em todas as demais igrejas. Então, eu vou ficar falando só dela.
Só que a experiência que eu tive foi nela. E ela é uma das piores igrejas. Não vou estar defendendo o erro também, não. É uma das piores igrejas a nível teológico, a nível de administração, de hierarquia. Muita coisa. Deus é que sabe. Ela deve ser uma das igrejas piores lá das 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse. Ainda o santo dizia que ela era a Filadélfia. Sei que ela era de Filadélfia. Nunca foi. O próprio santo já era um hipócrita. Nunca foi Filadélfia, coisíssima nenhuma. Talvez é aquela que deixou o primeiro amor. E quem deixou o primeiro amor foi a própria liderança. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Qual é a igreja que deixou o primeiro amor? Eu vou ver aqui a igreja. Qual é a igreja? A igreja de Éfeso. Ele deve ser a igreja de Éfeso. Deixar o primeiro amor. E deixar o primeiro amor é deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. É deixar de se colocar no lugar do outro, é deixar de fazer filantropia, é deixar de amar a verdade e aborrecer a mentira. É isso que é deixar o primeiro amor. Porque você já não ouviu falar o amor à primeira vista? Quando você vê uma jovem, você se apaixona por ela, aquele amor à primeira vista, você é capaz de fazer tudo para chamar a atenção dela. E ela, dela, da moça ao moço. Ela é capaz de fazer tudo para chamar a atenção dele e até conseguir namorar ou até casar. E isso é comparado à igreja. E quando você está no primeiro amor, na fé ali genuína, você quer fazer de tudo para agradar o Senhor. Mas quando vai se esfriando, o dinheiro vai tomando conta. Isso também pode ser a igreja de Laodiceia, que é aquela que achava que era rica, poderosa, que não precisava de Deus e de nada. Na verdade, mas era uma desgraçada, pobre, nu, cega, miserável. Enfim, meus caros, a aflição do verdadeiro pregador é grande. Se ele não quer mentir, se ele visa ganhar almas, se ele visa fazer a obra de Deus, sinceramente, sem cobrar nada, sem ser avarento, se ele visa fazer o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem, se ele não quer nenhum lucro, e vai ser perseguido, vai ser mal visto, vai ser mal falado. O fato dele ser sincero já vai incomodar. O fato dele não ser mentiroso já vai incomodar muita gente. Tanto é verdade que o pregador sincero, ele arrisca a vida dele, ele vai em qualquer lugar, ele aceita qualquer desafio, ele está no primeiro amor, quer fazer a obra de Deus. Eu, quando ia pregar para fora, ia a pé ou ia de ônibus. Mas os pregadores aí, eles têm que ter um carrão. A igreja tem que pagar um carro alugado para eles daqueles, um hotel daqueles, e assim vai. Os líderes, tudo do bom e do melhor. Para aqueles que não são líderes, a pobreza, o sofrimento, a morte. Lamentável. Só que, veja bem, eu falei da aflição do pregador. Mas graças a Deus que eu tive essa aflição, graças a Deus que eu tive esse temor, que me fez não persistir no erro, não ficar lá me incomodando, que Deus conseguiu me avisar que eu estava no caminho errado, que aquilo ali era uma religião dos homens, que buscava só honraria dos homens, dinheiro do povo. Meus olhos foram abrindo na medida que eu ia me deparando com situações adversas ou conflitantes daquilo que eu acreditava. Querendo ou não, lapida a sua fé. Você se transforma. Você fica mais forte. Você começa a entender mais as coisas. Você fica mais capacitado para resistir tantas outras coisas e para falar verdades sem ter medo, sem ter nada.
Agora você vê o hipócritazão. Eu pregava contra. Vocês, pastores aí com carrões, eu tinha o meu carro. Ela comprou um carrão igual os outros pastores, ele chegando a dizer que se o Cida Malafaia tem um carrão, por que eu não posso ter uma BMW? Esse santo aí, ele dizia que é santo, eu disse que é santo na internet. Tantos outros, né? Não é só ele, não. Tantos outros. Aqui no YouTube, por exemplo, a maioria desses pastores que tem canal do YouTube de mais de 100 mil inscritos, eles querem dinheiro do povo. Eles querem dinheiro do povo, viver na mordomia, carrão, mansão, e fora as mulheres que eles não andam pegando com um carrão, com a mansão deles, traindo as suas esposas. Muitos deles são assim. Não se equivoquem. Igreja é negócio. CNPJ é dinheiro no bolso. Que abre até, para quem não sabe, a oportunidade de ter empréstimo em cima de empréstimo no banco. Eu posso comprar uma casa, coloco no nome da igreja, mas quem vive nessa casa sou eu. E tem até abatimento de impostos. Você não sabia disso, não? Carros em nome da igreja também tem abatimento de impostos. Que é para a igreja. Mas quem usa sou eu, proprietário. E ninguém sabe. Porque ninguém entende direito. Vai estudar direito. Vai procurar entender. Hoje em dia, não tem mais desculpinha. Eu não sabia, eu não sei. Não tem como eu ter acesso à informação. Como você tem uma internet, você procura qualquer coisa, sabe qualquer coisa. Diferente naquele tempo que você tinha que ter dinheiro para comprar livros e mais livros, livros caros, abertos para ter algum tipo de informação. Hoje em dia você encontra esses livros gratuitamente na internet. Está cheio de vídeos no YouTube explicando tudo. Então a pessoa só fica na ignorância porque ela quer mesmo, ela é teimosa. Okay? O verdadeiro pregador, que é aquele que não é mentiroso, que é aquele que não quer fama para si, não é exaltado, que busca almas, ou não é só buscar almas também, se elas estão necessitadas, precisando de comida, de bebida, vai alimentar elas. O bom samaritano fez isso. E Jesus elogiou a atitude do bom samaritano. Porque tem pregador por aí que acha que é só estar brigando com os outros, e berrando, gritando, e que ganha uma alma. Eu ganhei uma alma, depois fica aí feliz. Eu ganhei uma alma. Cantando de galo, eu ganhei uma alma. Essa é aquelas palhaçadas todas. Quem ganha alma é o Espírito Santo, não é você, carapata. Então eu fico assim, não é para fazer isso. Não, se a pessoa está morrendo da fome, você tem condições de ajudar ela com uma comida, com uma bebida, vai dar uma comida, uma bebida para ela, uma água, um suco. Quer dizer assim, a pessoa está morrendo, não precisa levar para o hospital, não precisa nada. É só aceita Jesus e pronto. Às vezes a pessoa pode durar mais, pode ser até usada na mão de Deus. Tem gente que tem uma mentalidade muito ruim. Não aprende nem com a Bíblia. É a Bíblia que ensina, não estou inventando nada. Bom samaritano viu a pessoa lá doente, toda arrebentada, pegou ela e levou para casa dele. E cuidou dela e esperou até ela sarar, para depois ela voltar então para casa. Lembrando que o judeu que viu aquela pessoa doente ali, o fariseuzão, fingiu que não viu, não prestou socorro. É muita coisa aí se você parar para analisar. Só ler a Bíblia, você vê quanto tempo você já perdeu, como você já foi enganado por instituições religiosas. Que só são instituições religiosas porque dá dinheiro. Só existe porque dá dinheiro. Se não desse nada, duvido. Não, vamos criar aqui uma igreja que visa ajudar as pessoas, não tem nenhum interesse. O interesse aqui é só ajudar as pessoas, levar para o reino de Deus. Essa é a igreja de Deus, é a igreja revelada. É. Revelada para ganhar dinheiro. Eu não sei como é que a minha família foi entrar dentro de uma instituição dessa, mas entrou por conta de ignorância, penso eu.
porque não trouxe nenhum benefício para nenhum dos meus familiares. Muitos cresceram todos revoltados, com aquela doutrina louca que eles pregavam a liderança e não cumpriam, e os pais proibiam os filhos de tudo. A maioria dos filhos dos meus parentes não segue essa igreja há muito tempo, não segue os usos e costumes dela. Até tatuagem fizeram, que era um pecadão lá para ele. E eu que não nasci no meio dessa turma aí, que fiz para lá, que a mãe colocou eu lá dentro, nada disso tem, né? Então não adianta essa religiosidade toda. Eu não estou falando isso para me gabar que eu sou melhor, que eu não sou melhor que ninguém. Eu só estou dizendo que essa religiosidade toda não adianta. Que essa exigência de um hipócrita não adianta. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exijo dos outros, mas molho uma palha. E você vê que o hipócrita que segue o hipócrita, ele vai querer fabricar novos hipócritas. Olha só, é perceptível. É uma crítica, mas é para o bem. Na minha própria família, muitos seguiram o Davi Miranda, eu também. Mas eu procurava meio que não ser hipócrita, mas às vezes até me tornava. Como existia a hipocrisia lá, você vai perceber isso aí. Por exemplo, Davi Miranda pregava, eu nem vou dizer da minha família, ele teve um exemplo, mas eu vou dizer de todos da congregação. Você tem ideia. Davi Miranda pregava lá, também uma doutrina, vamos lá. Pecado, cortar o cabelo, pintar o cabelo. Mas nunca disciplinou a filha dele. Olha a hipocrisia. Sabe o que acontecia? A mesma coisa dentro das igrejas. Eles pregavam contra os outros, vai para o inferno, é montana, é Jezabel, cabelo cortado, cabelo pintado. A filha do pastor com cabelo cortado, cabelo pintado. A mulher, cabelo pintado. Né? Quer dizer, as pessoas querem seguir o líder. Se o líder é hipócrita, vão ser hipócritas. E querendo ou não, muitos de meus familiares acabaram sendo assim. E nem eles percebiam isso. Acho que talvez só mais tarde foi perceber. Eles estavam sendo salgadões demais, de um regime fortíssimo de hipócrita. Enquanto que o santão lá ficava metendo o pau no disciplinar de um filho, eles também estavam fazendo quase a mesma coisa. Agora, veja bem, se eu tenho um filho que não segue nem doutrina de Cristo, eu tenho moral para estar atacando o filho dos outros? Não tem. Se o meu filho está nas drogas, supostamente, né? Não tenho filho, mas se tivesse, eu tenho moral para estar criticando o filho dos outros que estão em drogas? Ou que até não estão e eu suspeito que estejam? Não tem, né? Davi Miranda, por exemplo, não podia pregar contra ninguém que fosse para droga, porque o filho dele é um drogado. Comprovação na polícia. Do cocaine ainda, da pior que existe. Aquela do pozinho. Então é duro a gente saber essas coisas, meus caros. É duro a gente saber essas coisas e ver como tudo foi debalde. Agora, você vê o Senhor Jesus, não é debalde. Porque quando você serve ao Senhor Jesus, você começa a enxergar essas coisas. Você começa a deixar as picuinhas de lado. Você passa a não julgar tanto as pessoas. Por exemplo, eu na época, eu era fariseu mesmo, porque na época eu me lembro que eu julgava muitas pessoas. Ah, que lá não segue a mesma doutrina, não é santo que nem eu, vai para o inferno. O assembleariano lá vai para o inferno, eu não vou saudar o assembleariano porque eu sou santo. Isso é uma hipocrisia, um farisaísmo danado, mas eu era novato na fé, não entendia nada disso. Ok? Outra feita disso com um senhorzinho que cumprimentou o irmão da Assembleia de Deus. Ei, não é para cumprimentar, não, porque o missionário pega aquele que saudar, tá pecando. Aí o hipócrita vai tirar uma foto com quem? Com quem o hipócrita tirou uma foto? Davi Miranda? Um pastor da Assembleia de Deus. O presidente, na época da Assembleia de Deus, Bom Retiro, Chaves de Alencar. Não é uma coisa assim, de vontade de dar assim, uns murros assim? Ah, é. Aí ficava lá pregando 1 João, não saudeis, porque você saudando está sendo cúmplice das más obras. Ele tirou uma foto com o Chaves de Alencar que está no terceiro casamento. No terceiro casamento. Já estava na época que ele tirou a foto. Tirar foto não é saudar? Não preciso dizer mais nada, né?
Não precisa dizer mais nada. Então a hipocrisia reinava a peça. Então, meu filho, minha filha, vou até dizer assim: se você não consegue viver aquilo que você prega, não pregue. Não pregue. Eu vou pregar contra, vamos lá, uma coisa bem tola, contra cabelo, contra barba. Eu não sigo isso. Não pregue. Ah, mas eu tenho que aparentar santa na igreja para ganhar audiência, para o povo vir, dar dinheiro e manter a igreja. Não faça isso, faz mal para a tua alma. Confie em Deus que Ele vai resolver tudo nesse sentido. E a gente que mentia em revelação para trazer público para a igreja, que achava que ia ficar sem dinheiro no cofre. Não confio nem no próprio Deus da verdade, a verdade que liberta. Então eu percebia que não era porque eu queria me gabar, mas muitas das vezes eu tinha mais fé do que esse povo. Porque quando a gente é sincero, a gente não quer mentir, quer fazer tudo na fé e ver a coisa acontecendo. E eles não tendo fé. E eles apelando. Você é apelar para as coisas mais vis que possam ser, ou mentiras. Agora, o que adianta? Eu vou falar aqui uma coisa para deixar essa gente que vem aí encher o saco nos comentários meus. O que adianta você ser da sã doutrina e um mentiroso na revelação e na profecia? Sendo que revelação e profecia não é a mesma coisa. Como eu disse, profecia é falar. Quando você prega, você está profetizando, está falando, pregando. E revelação é revelar oculto e escondido, é diferente. O que adianta você ser perfeito na sã doutrina de uso e costume do corpo, eu nem vou ser contra. Lá na doutrina certinho, o homem, a mulher, chega lá em cima do púlpito e começa a revelar coisa da sua cabeça. Você está pecando, poxa vida. Você é um mentiroso, uma mentirosa. Você acha que vai para o céu dessa forma? Ah, mas tem que falar assim para o povo vir. É, então, vai se prostituir para o povo vir, então. Aí vai trazer todos os prostitutos. Vai fazer lascívia no meio da igreja lá. Vir com aquelas roupas, né, que seduz os homens. Vai todo mundo para a igreja. Aí os homens tudo te vê lá toda com aquela roupa colada. E tem, até vazou numa época aí uma pregadora da... Acho que era do Gideone, não era não? Tava com uma roupa tão colada que apareceu a busanfa desse tamanho. A mulher do pandeiro. Todo mundo ficou olhando para ela. Aquela ali chamou atenção. O Biá era daquelas moças lá, vai saber se que eles degustavam antes dos cultos. Saber. Aí vai lá, chama atenção, aí os machos. Opa, que mulherzona. É a Uraque aqui. É o silicone da Uraque. Complicado, sabe? Muito complicado. Aí tem missionárias aí, pregadoras por aí, que eu sei, eu vejo, analiso. Às vezes até tem uma palavrinha boa, até são temente um pouco mais pecam na mentira para continuar sendo sustentadas pelo dinheiro que a mentira da revelação dá. Por exemplo, eu não tenho nada contra a Ana Paula Gomes, eu acho até em outras partes ela muito correta, equilibrada. Mas ela vai para aquela revelaçãozinha lá de amor, de coisa que ela sabe que aquilo ali que dá dinheiro. E aquilo é uma mentirada danada. Só muito alienado para acreditar que aquilo ali é Deus, tem Deus naquilo. Só uma pessoa que nunca leu a Bíblia, um tantão da Silva que nunca leu nada, que não sabe nada, tem nem experiência com Deus. Neófito na fé, como eu era e acreditava nos farisaísmos da minha época. Agora não é o farisaísmo, é as mentiras em revelações. Complicado. Porque eu não sei o que acontece, se é o diabo, eu não sei se é as pessoas que são ruins mesmo. Vocês já viram que a pessoa ser sincera, falando a verdade, não é aquele sincerão que quer destruir a igreja, destruir todo mundo, falar só dos pecados dos outros, não falar tudo, não é isso. É ser sincero sem pindora. Eu estou aqui, irmão, fazendo a obra, sem cobrar nada, aquela coisa toda. Esses não são ajudados, vocês já viram? Esses não são ajudados. Ele precisa de um dinheiro, aí a obra dele não continua. O evangelismo dele não continua, porque não tem, a gente sabe que precisa de dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Dinheiro não é o pecado, é a avareza, é o amor ao dinheiro. E um homem diz, uma mulher diz, às vezes precisa de um dinheirinho, às vezes não tem.
para fazer a obra. E o povo fecha a mão, endurece o coração. Agora um picareta que começa a revelar e mentir, parece que aí o coração se abre. Parece que aí, não sei, mexe com uma pessoa lá no profundo. Isso, claro, cientificamente é comprovado. Isso é o trabalho dos hipnólogos, dos charlatões, exatamente é nisso. E o sincero não é um charlatão, não é um faz hipnose. Ele é sincero. Ele quer cativar as pessoas pela verdade, não pela mentira. Mas não é cativar para eles próprios, é para Deus também. Por isso que Jesus disse que poucos hão de porfiar, de lutar para entrar pela porta estreita. A porta estreita é isso. É você sair da mentira. E, na realidade, você pode analisar tudo é mentira. Um dos maiores pecados do ser humano é a mentira. A mentira dele querer ser o que não é. Dele querer ser santo. A mentira de contar qualquer história para convencer alguém, para ele ter vantagem. A mentira diante de Deus. O adultério é uma farsa, é uma adulteração, é uma falsificação, já é uma mentira, o adultério. Os outros pecados, tudo se encaixa com mentira. Por isso que a Bíblia diz, não entra quem ama e pratica a mentira. Veja que não precisa nem praticar, só gostar de mentira, só de ouvir mentira, só de ser o amante das mentiras, já dá problema. Só você ser aquela expressão que disse de uma maneira irônica, o Cazuza, amante de mentiras sinceras, você vai se lascar. Às vezes diz assim, mentiras sinceras me interessam. Então, só você ser o amante das mentiras, mesmo que sinceras, já dá problema. Imagina praticar. Imagina praticar. Agora, a mentira, pelos falsos profetas, ela só é falada quando ela é falada contra ela. Quando alguém fala a verdade dele. Se alguém diz que ele é um picareta, ele vai dizer, não, essa pessoa está me injuriando, caluniando, difamando. Ela está me mentindo. O mundo está assim, inversão do valor. Quem fala a verdade é um mentiroso, é um falsário, é um hipócrita, é um falso profeta. E quem fala a mentira é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o santo homem de Deus. É a santa mulher de Deus, é um revelador de Deus, é tudo de Deus. E eu concordo que é tudo de Deus, né? Mas qual é esse Deus? É um Deus com letra maiúscula, minúscula? É o Deus desse século? O problema não é ser de Deus, o problema qual é o Deus, né? Na criação nós somos todos filhos do Deus com letra maiúscula. Agora, nossas atitudes podem ser do Deus com letra minúscula. Como eu disse no início da live, por que a gente não é sincero, parecido ao que o Caio Fábio falou? Você vê que o Caio Fábio caiu e ele não nega que caiu. Talvez lá no começo ele disse que não pecou, lutou, mas depois reconsiderou ou reconheceu o seu erro. Por que essa gente que vaza aí os erros dessas pessoas não se arrepende disso? Porque veja que o Caio Fábio, ele não precisa dizer para os homens, mas ele diz, eu me arrependo, eu sei de tudo e fui eu que fiz errado. Ele não coloca a culpa nos outros. Diferente daquela santa do cabelo branco que fica negando, processa a igreja e faz o... Enfim. E vai assim até o fim, tá lá. Santa. Não precisa, a Virgem dela não precisa confessar para ninguém, porque Deus é que justifica. Se fosse um anônimo, estava falando, são esses que vão lá atacar o Caio Fábio. O Caio Fábio, diante de Léa Miranda, é muito mais santo que ela. Pronto, isso aqui. É, muito mais santo que ela. Primeiro que ele casou novamente, ele não ficou na putaria. Depois que caiu em adultério.
E eu creio que ele não desrespeita a mulher dele, que já está casada há mais de 20 anos. E a primeira também foi mais de 20 anos. Tá bom? Então ele é muito mais homem de Deus do que ela. E ele não nega. E se ele cair novamente, eu creio que ele também não vai negar que pecou. Para mim, isso é uma virtude a pessoa não negar. Eu não nego. Se eu fizer coisa errada, eu fiz e pronto. Por que adianta esconder? Deus está vendo. As pessoas sinceras estão vendo. E não tem como escapar e enganar. Agora, o fã quer viver enganado. Aí se prega aquilo para o fã. E se ela confessar, qualquer um desses que cair confessar, sabe o que o fã vai dizer? Mulher de Deus, homem de Deus. E vai lá no canal que falou dela. Ah, você é um fofoqueiro falando dela. Ela confessou. Você não tem misericórdia. O fã, nada que se fala presta. Agora, o ídolo pode fazer tudo que for presta. Pode dizer assim, fãs, Deus me revelou aqui que comer bosta faz bem à nossa saúde espiritual. Vamos comer bosta hoje? Prepara a Santa Ceia. É bosta? É uma bolota de bosta. Vai ser o corpo e um copinho de mijo vai ser o sangue. Olha o mistério. Vamos lá, é a ceia aqui. E o povo vai fazer isso. Um cálicezinho de mijo e um pratozinho de bosta comendo. Vou te dizer, e você acha que é mentira? Vê os absurdos que acontecem por aí. Aquele maluco daquele Jim Jones, quando descobriram a farsa dele, ele não mandou as pessoas tirar suas próprias vidas, elas não tiraram? Olha como é que ela estava pegada ao homem. Todas elas tiraram praticamente. Todas elas tomaram veneno lá para se matar. E não queriam se entregar. Depois ele também se foi. Esse é o grande problema do fanatismo. Isso é na religião, é no futebol, é na política. Olha o que esse povo abestalhado fez em Brasília por Bolsonaro. E eles matam pelo Bolsonaro. Como um camarada por fanatismo de futebol, na idolatria do futebol, mata o adversário lá, o time rival, o torcedor do time rival. Uma loucura. É uma loucura esse mundo. É uma loucura. O mundo do fanatismo, digo. Não o mundo necessariamente o mundo que Deus criou. O mundo que Deus criou é uma maravilha. O planeta maravilhoso, as coisas assim, tremendas. Às vezes eu olho para a natureza e fico vendo como é tão maravilhosa a natureza que Deus criou, perfeita, perfeitinha, perfeitinha. Só que o ser humano, meu pai, principalmente aquele afastado de Deus mesmo, é um desastre. Acaba com a natureza, acaba com ele mesmo, acaba com os outros, acaba com tudo. Acaba com Deus, acaba com tudo. Acaba com Deus, entre aspas, não acaba com Deus. Digo, não respeita Deus, né? Tá nem aí, Deus não existe, eu vou lá e minto em cima do púlpito, tô nem aí, tô ganhando dinheiro e tu cala a boca. É o que muitos fazem. Ah, aquele babaca lá, não sabe ganhar dinheiro na revelação e eu ganho aqui, tô muito bem com meu carrão, com a minha Ferrari, com a minha mansão. Ele deveria fazer o mesmo, não faz. Tem que sofrer mesmo. Ah, se você colocar um gravador nas conversas desses santos homens de Deus, você vai morrer na hora de descobrir só 5% do que eles falam nos bastidores. Os palavrões, as putarias, as confissões deles, porque eles não confessam em cima do púlpito. Eles não confessam os erros deles para a maioria do povo, mas para os que eles têm confiança, eles vão lá dizer. Eles têm que desabafar, porque fica ruim, não tem como você também ficar muito tempo escondendo o pecado. E nem a santa deve ter lá as santinhas dela que ela desabafa. E elas sabem todo o podre dela. Mas porque estão ganhando dinheiro, ficam quietos. É assim que funciona. Então vamos parar com essa história de idolatria ao homem. Já estamos num tempo aí, muito conhecimento, que é Deus ou nada. A gente tem que ter em mente.
Esses falastrões são uma vergonha. Você quer ajudar alguém, ajude um pregador sincero, missionário sincero, um evangelista sincera. Eu sou sincera. Quem são os sinceros? São aqueles que fazem a obra sem dinheiro. Aqueles que fazem a obra por amor, sem interesse por dinheiro. Aqueles que vão agradecer a Deus porque ganharam 50, 40 reais para pagar a gasolina do seu carro ou a passagem para ir pregar e voltar. Eles não vão querer nada mais daquilo que eles têm um direito. Eles não vão ser pesados para a congregação, para a igreja, financeiramente. Eles só vão tirar o básico para sobreviver. Agora, esse pregador que vão aí na congregação, ele quer ganhar, cobra cachê até de 5 mil, 10 mil, por aí vai, não preciso dizer mais nada. É isso, abraço e até a próxima.